Olá, sou o professor Fernando Antunes Carneiro, mestrando do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF-PR Campus Pato Branco. Estou aqui para apresentar o artigo Análise Sistêmica sobre o Consumo de Energia Elétrica em Escolas Públicas. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, sob orientação do professor Dr. Jean-Marc Stéphane Lafay. Contou com a colaboração do professor mestre Klanger Arthur Esterbeck. Qual é o objetivo geral do nosso trabalho? O objetivo geral é identificar escolas ineficientes energeticamente de uma determinada região. Pois observa-se que a ineficiência no consumo de energia elétrica em escolas públicas ela origina gastos desnecessários, gastos exagerados e algumas vezes desalinhados com relação à realidade estrutural, a qual, se corrigir de maneira clara e objetiva, ele pode se reverter em reinvestimento e uma modernização. Compreende-se que cada unidade escolar ela possua um orçamento prévio para cobrir todos os seus gastos com relação a insumos, suprimentos e material didático. Desta forma, reduzindo o consumo de energia elétrica, teoricamente sobraria um determinado valor, o qual poderia ser reinvestido na própria unidade escolar através da sua parte estrutural ou da sua modernização de laboratórios. Compreende-se que esse trabalho, basicamente, ele possa trazer benefícios para a região através de políticas públicas ou até mesmo da gestão de ensino das próprias instituições. O case de estudo. O case de estudo ele abordou a região meio-oeste do estado de Santa Catarina, a região que eu resido atualmente, que conta com 29 municípios e aproximadamente 336 mil habitantes. Nessa região foram avaliadas 75 unidades escolares, ou seja, 75 escolas públicas. Escolas públicas ou instituições de ensino. Elas estão classificadas entre estaduais, municipais e um instituto federal. Em relação à localização física dessas unidades escolares, elas estão na área urbana e na área rural, com uma predominância sobre a área urbana. Em relação aos níveis de ensino oferecidos por essas instituições, vão desde educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e, no caso do Instituto Federal, também ensino superior. E o número de alunos dessas instituições, cada instituição dessa tem no mínimo 200 alunos. Demais informações em relação ao número de professores, área construída, até mesmo o número de alunos e toda a infraestrutura de cada uma dessas unidades escolares estão disponíveis no site QEDU. Com relação ao consumo de energia dessas escolas, como foi possível encontrar ou ter acesso a essas informações? Bom, primeiramente entrou-se em contato com a Gerência Regional de Educação e a Secretaria de Educação do Estado, solicitando o acesso às faturas de energia para que fossem disponibilizadas e assim pudéssemos realizar essa nossa pesquisa. Tivemos um bom retorno da Secretaria de Ensino, a qual nos forneceu basicamente 938 faturas. O período solicitado foi de janeiro de 2017 até agosto de 2018. Teoricamente, nós teríamos uma população máxima de 1.500 faturas, mas 938 faturas foi um número considerado muito bom, no qual foi possível obter uma informação adequada em relação ao consumo, realizando médias ponderadas através do sistema de imputação simples. Foi possível identificar o comportamento de consumo de cada uma dessas escolas, nesse período de 18 meses. E a definição dos indicadores. Os indicadores definidos foram utilizados através do consumo de energia elétrica pelo número de alunos, o consumo de energia elétrica pelo número de professores e o consumo de energia elétrica pelo número de área construída. Com relação a esse número de alunos, número de professores, em condições normais de funcionamento da escola, nós podemos obter valores dos indicadores, ou seja, e como que nós classificamos esses indicadores? Classificamos ele através de um rancamento, ou seja,
dentre aqueles que apresentavam os maiores índices de consumo estavam na posição 1, era um ranqueamento decrescente, e os que apresentavam os menores indicadores de ineficiência estavam na posição 75, ou seja, decrescente gradativamente, conforme demonstrado na figura presente no slide número 8. A classificação das escolas ineficientes. Para classificar essas escolas ineficientes, foram utilizados esses gráficos, nos quais possuem a numeração de colunas de 0 a 80, ou seja, correspondente às posições de 1 a 75, nas quais nós temos uma faixa amarela de 0 a 10 ali, indicando que cada escola que possua os 3 indicadores localizados entre a primeira e a 10ª posição, essas escolas podem ser consideradas ineficientes em relação às demais, ou seja, elas estão nos mais altos níveis de ineficiência nos 3 indicadores agrupando-se. Desta forma, nós obtivemos as escolas F4, J10, J2, J7, J8, L4 e L6. Essas escolas elas foram consideradas ineficientes energeticamente. Observando nesse caso a escola J7. Ela foi a segunda escola em relação ao consumo de energia por aluno, mais ineficiente. A primeira escola em ineficiência em relação ao consumo de energia elétrica pelo número de professores, e a segunda escola em relação ao consumo de energia elétrica por área. Ou seja, é um case a ser estudado, assim como as demais. Correlacionando, utilizando o método de correlação de Pearson, com essas 7 escolas, foi possível obter alguns indicadores. Ou seja, consumo gerado de energia pelo número de alunos nos deu uma correlação alta, 0,94. O consumo de energia elétrica pelo número de professores nos deu uma correlação alta, 0,92. O consumo de energia elétrica por área útil construída nos deu uma correlação moderada, tangenciando a alta, 0,67. Através dessa análise, nós pudemos identificar, como demonstra o slide da figura 11, as 7 escolas mais ineficientes energeticamente. Podemos observar que todas essas escolas elas estão centralizadas basicamente dentro da região meio-oeste de estudo, ou seja, são escolas da rede estadual, da rede municipal e o Instituto Federal também. Todas estão na área urbana. Os níveis de ensino são de ensino médio, educação infantil e ensino superior, ensino fundamental também. E os horários de ensino são matutino, vespertino e noturno, tendo as particularidades para cada escola. Com relação ao IDH, ou seja, do município que essas escolas estão localizadas, nós tivemos aqui as escolas basicamente identificadas. De 7 escolas, nós temos 4 escolas que estão na região que tem IDH 0,827, que é o IDH mais alto da região. Aqui na figura nós também temos a escola AT4, ela está demonstrada aqui porque ela foi considerada a escola mais eficiente energeticamente. Mas voltando ao case das ineficientes, nós temos aqui a aplicação dessas escolas, as quais podem sofrer alguma intervenção em relação a ações de eficiência energética, seja por o poder público, ou seja pela gestão das próprias instituições de ensino. Essas foram as principais referências utilizadas para a realização desse trabalho. Aqui está o nosso agradecimento em poder participar do Simpósio Brasileiro do Sistema Elétrico 2020. Muito obrigado. E estamos abertos aos questionamentos.